nosso tema hoje é a inclusão social. E por inclusão social deve-se compreender todos os programas que tenham por objetivo elevar socialmente categorias de pessoas que vivem quase na marginalidade. Para falar desse assunto, convidamos o Dr. Ronaldo Garcia, que é da Secretaria de Articulação Institucional e Parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, e o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, que é um pioneiro em matéria de inclusão social através de meios digitais, através do computador. Como secretário, ele teve a oportunidade de introduzir um programa de inclusão social via computador no Ceará. É também um pioneiro na ideia do biodiesel, de que também vamos falar. Deputado Ronaldo Garcia. Doutor Ronaldo Garcia. Qual é o objetivo, ou quais os objetivos desses programas de promoção social que o Ministério do Desenvolvimento Social está promovendo, está bancando? Pois bem, o ministro Patrus Ananias, ele, muito recentemente, não tão recentemente, ele decidiu colocar ênfase na promoção da inclusão social, né? No quarto ano de aniversário do Ministério, ele e o presidente da República apresentaram à população um decreto criando um compromisso nacional para o desenvolvimento social. Isso com o público do Bolsa Família. Isso, voltado para o público do Bolsa Família, voltado para toda a parcela vulnerável da população brasileira, que inclui também os beneficiários dos chamados benefícios de prestação continuada, né? Deficientes, aqueles que vivem em condições sociais e familiares muito degradadas, vulneráveis, extremamente vulneráveis. Então, o objetivo do Compromisso Nacional para o Desenvolvimento Social é justamente chamar os governos dos estados brasileiros, né, para empenharem numa pactuação com vista a desenvolver ações concretas que alterem as condições de vida dessa parcela imensa da nossa população. E que ações concretas são essas? Pois bem, o Ministério hoje ele já desenvolve algumas tantas ações complementares, por exemplo, ao Bolsa Família e aos benefícios de prestação continuada, né? Nós temos diversos projetos de apoio às universidades para promover incubação de empresas, de empreendimentos da economia solidária, são cooperativas, associações, né, que envolvem produção de biodiesel, de biocombustível, reciclagem de material catado na rua, alumínio, ferro, vidro, papelão, né? No que se refere aos catadores, essa rede já é enorme, nós temos diversas universidades envolvidas na incubação desses experimentos. Temos experimentos de agricultura periurbana, agricultura familiar, nas áreas metropolitanas, e agora partimos para um outro estágio, que é o estágio de produzir a agroindustrialização do produto que vem dessa agricultura periurbana. Da mesma forma, existe um programa que viabiliza não só a expansão da agricultura familiar, seja produtora de alimentos, seja produtora de biocombustíveis, né, principalmente no semiárido nordestino, que é o programa de compra antecipada de alimentos, né, o PA, um programa já com um vulto considerável, e o PA Leite. O que é o PA Leite? Quer dizer, de novo, apoia-se a pequenas unidades produtivas e adquire-se o leite, porque esse é o grande estrangulamento que a pequena produção encontra, é o acesso ao mercado, adquire-se o leite. E é destinado a programas sociais e, mais recentemente, nós estamos implantando diversos refrigeradores de leite, resfriadores, também no semiárido, como passo para a industrialização desse leite, quer dizer, a montagem de usinas, de pequenos laticínios para a produção de leite, manteiga, por aí vai. Depois o senhor volta ao tema aí. Deputado Ariosto Holanda, mas parece que em relação à parte social, quer dizer, a promoção social, o biodiesel ficou a desejar. Quer dizer, está havendo
pesados investimentos do setor privado, não há nenhuma proibição para isso, de qualquer maneira cria emprego e renda, mas um dos objetivos do programa era a promoção social de populações marginalizadas, sobretudo do Nordeste, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Esse objetivo parece que não está sendo atingido, até por falta de organização, da ideia do cooperativismo entre esses grupos sociais, não é isso? Agora, a minha esperança renasce, Tarcísio, quando eu vejo uma ação hoje do ministro Patrus. Eu queria até registrar nesse momento, né, essa posição política do ministro Patrus em relação aos milhões, que se eu não me engano são 60 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. 60 milhões beneficiados. 60 recebe Bolsa Família. Então, 8 milhões de famílias. Dá 60 milhões? São famílias de maior porte, normalmente, né? Que tem maior número de E eu fiquei muito feliz quando o ministro Patrus, ele, vamos dizer, criou essa secretaria que o Ronaldo hoje está dirigindo, né, de articulação com as instituições, com vistas que eu chamo a apontar a porta de saída, né, não é nem de entrada, é de saída da cidadania desses milhões de brasileiros, né. Agora, o que é importante... É a emancipação, né? Mas o que é importante, Tarcísio, é a gente fazer uma análise histórica. Por que nós chegamos a 60 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família? Há quem diga que é mais do que isso. Então, para mim, a razão histórica parece um fator determinante disso é a alta concentração da renda, né? Fruto de um modelo de desenvolvimento que vem há 30, 40 anos atrás. Vem da colônia. Olha, eu tenho uma série histórica do IPEA, que o IPEA é um instituto extremamente sério que acompanha isso, né? Desde 75 eu tenho essa série, onde ele mede o coeficiente Gini. O coeficiente Gini é o que mede a concentração da renda. Ele vem ficando em torno de 0,6. Quando nos países que distribuem renda, esse valor é 0,3, entendeu? 0,3, 0,4. E recentemente o presidente do IPEA, que é o Márcio Pockmann, ele deu uma declaração em todos os jornais que somente 10% da população detém 73% da riqueza do país. Então isso é um número muito forte e é uma coisa, para mim, desigual. 73% da renda, 10% da riqueza, não, 10% da população retém 73% da renda. Então essa concentração de renda que está incomodando a todos nós. E o Bolsa Família, ele veio para ajudar essa população que está fora. Se não tivesse o Bolsa Família, já tinha havido uma explosão de pobre nesse país. E talvez até uma revolta de famintos. Outro fator que é determinante desse estado de coisa é que nós cuidamos muito tarde da educação, né? Nós temos uma dívida eu diria, de 500 anos com a educação do nosso povo. Os números estão aí. E o governo atual, o governo Lula, está procurando saldar essa dívida, né? Resgatar essa dívida. Só para você ter ideia, anteriormente o Brasil, o Ministério da Educação, era proibido criar novas escolas técnicas. Agora o Fernando Haddad, ele duplicou as escolas técnicas federais. Criando 300, né? 300. Então essas escolas é que vão fazer a diferença. E que eu acho que essas escolas é que vai dar uma assistência de perto ao Ministério, né, do Patrus Ananias, capacitando... E há uma carência muito grande. Nas grandes cidades brasileiras, quando a pessoa precisa de um bombeiro hidráulico, tem dificuldade de encontrar bombeiros hidráulicos. E é uma profissão digna que rende. Bombeiro, eletricista, mestre de obra, tudo isso, quer dizer, as nossas escolas não estão formando, né, esses técnicos de nível médio. Eu acho que esse fator da educação e somando com o modelo de desenvolvimento, que é um modelo, para mim, perverso, é um modelo neoliberal, tá? Isso é válido em países que têm uma educação muito alta, né? Onde a renda está distribuída normalmente, mas numa distribuição de renda dessa concentrada, o modelo que tem o mercado como carro-chefe, ele aprofunda a pobreza.
porque você não tem como competir. Por exemplo, as pequenas empresas, elas estão mergulhadas num verdadeiro analfabetismo tecnológico. Ninguém está assistindo. A mortalidade das pequenas empresas é muito grande. Então há que chamar, né, no caso, eu conversando com o Ronaldo, as universidades, os institutos de tecnologia, né, os Cefetes, o Centec, para ajudar esse povão. Mas algum órgão teria que coordenar essas ações. Eu acho que o órgão hoje que pode puxar isso é o Ministério da Ação Social, né, porque ele tem esse problema na pele, tem que articular, porque senão a coisa vai ser feita de uma maneira um pouco anárquica. Agora, respondendo realmente a sua pergunta, o biodiesel como inclusão social. Esse, para mim, era o grande sonho nosso e do presidente Lula, que inclusive eu me encontrando com ele recentemente, ele perguntando sobre o programa, eu digo, presidente, o programa ele é irreversível, o biodiesel é irreversível, mas ele hoje está beneficiando o grande, porque o pequeno ainda não entrou. Porque pelos meus cálculos, só com essa lei que nós temos de obrigar 2% do biodiesel no diesel, se viesse da agricultura familiar, nós teríamos 3 milhões de famílias produzindo o óleo para a Petrobras processar. Sabe quantas famílias tem? Dados que eu tenho no Ministério de Minas e Energia, somente 120 mil famílias. Então, é uma coisa que continua concentrada, né? Então, há que chamar, na minha visão, o Ministério da Ação Social, chama essas pessoas que podem participar. Quem são elas? Petrobras, a universidade, escolas técnicas, para fazer um grande mutirão. E o Estado tem que ter o papel regulador desse processo. Você se lembra do Proálcool? O Proálcool foi o programa que mais recebeu subsídio e mais recebeu o apoio do governo. Agora, quando chega o biodiesel para ser produzido para o pequeno, aí começa o discurso. Vai sair um biodiesel mais caro. Naquela época o álcool era mais caro também, mas foi o subsídio do governo que garantiu graças à mão firme do Aureliano Chaves. Doutor Ronaldo Garcia, quais são as ações que o Ministério podia fazer através da sua secretaria em relação, por exemplo, à questão do cooperativismo, da organização dessas pessoas, desses pequenos produtores em cooperativa? Veja, já está fazendo alguma coisa nesse sentido? O Ministério apoia, porque essa é uma atribuição do Ministério do Trabalho. Né? Tem uma secretaria dedicada exclusivamente a isso no Ministério do Trabalho. No entanto, nós trabalhamos fundamentalmente com cooperativas de pequenos produtores, produtores urbanos ou rurais. Né? E trabalhamos como? Apoiando a capacitação, levando assistência técnica na linha que o deputado fala. Quer dizer, ainda ontem nós tivemos uma reunião com a presidente do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas. O que é que nós queremos? Nós queremos que elas venham como universidades e Cefetes, né, apoiar projetos diversos que temos pelo Brasil afora e que, por enquanto, estão muito aquém da necessidade. Mas o nosso esforço agora é fazer uma ofensiva junto com os governos estaduais para multiplicar por grandes números, né, projetos com essa natureza, quer dizer, apoiando biodiesel, por que não? Sim, muito importante. Qual a vantagem do biodiesel? O biodiesel, os biocombustíveis, eles podem ser produzidos em pequena escala, principalmente no que se refere ao diesel, diferentemente da cana, que são grandes unidades, exige uma escala muito grande. O biodiesel de culturas perenes, né, são apropriados à agricultura familiar. Apropriados, porque a grande empresa prefere a soja, né, que não é uma característica da agricultura familiar. Permite o processamento múltiplo, aproveitamento integral. Né? Pode produzir o óleo, pode produzir polpa, pode produzir essência, pode produzir briquete de carvão. Tem enormes possibilidades, né, que são muito próprias da pequena produção, da pequena escala. Agora, a pequena escala ela ganha viabilidade quando está organizada. Mas o Ministério tem recursos para isso? O Ministério tem alguns recursos. O Ministério está articulando fortemente com Petrobras, Ministério de Minas e Energia, né? Inclusive Petrobras, Eletrobras, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia,
o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, são nossos parceiros. Que também inclui reforma agrária. Que inclui reforma agrária, que inclui a produção de tecnologia apropriada às características dessas unidades produtivas, tanto rurais quanto urbanas, que permite levar a assistência técnica, né, e a extensão, seja rural ou urbano industrial, que não temos no Brasil. O nosso sistema de assistência técnica e extensão rural, ele foi desmontado, era um maravilhoso sistema que foi desmontado, né? Então hoje nós estamos tentando recuperar, e quem vai desenvolver esse trabalho vai ser a universidade, né? E como bem disse o deputado, aumentamos o número de universidades, e mais do que quase triplicamos o número de escolas técnicas e Cefetes, né? Ou seja, nós temos uma rede hoje para prestar assistência técnica e promover a extensão, tanto a rural quanto a industrial urbana, quer dizer, condições hoje que não existiam no passado, né? Na medida em que essas unidades vão maturando, nós teremos uma enorme capacidade de trabalho disseminada pelo Brasil, porque essa foi a política do presidente, né, de disseminar as universidades. E há coisas simples, como, por exemplo, para sitiantes, regras, sistemas de irrigação primitivos que podem ajudá-lo. O Ministério está desenhando uma grande linha de capacitação técnica e empresarial de pequenos agricultores, pequenos produtores urbanos, de cooperativas, de associações de produtores, porque essa é uma condição fundamental também. Sem estarem devidamente capacitados, eles sucumbem nesse mercado extremamente competitivo. Como bem disse o deputado, a taxa de mortalidade das microempresas no Brasil é mais de 50% em 2 anos. É porque carona aí, eu vejo ações, né, já concretas no Ministério, mas eu sempre sonho, Tarcísio, com o papel regulador do Estado. Porque se a regra do jogo for o livre mercado, não tem como competir. Eu penso sempre assim no programa: compras e serviços governamentais. O que é que o governo compra, quer seja municipal, estadual ou federal, que pode ser feito pelo pequeno produtor? E daria prioridade. Por exemplo, mas isso já não existe, não? Não, porque tem essa lei 8666 que obriga você a ter que fazer um processo de licitação, e esses pequenos não conseguem nem concorrer. Eu imaginava sempre o seguinte: pensa em projetos como merenda escolar. A merenda não podia ser feita pelo pai do aluno lá do interior, não podia ser feito pelo pequeno produtor, o cardápio não podia ser da região, né? E não podia ser comprado tudo lá. Eu me lembro quando eu falando com alguns prefeitos, ele dizendo que tentou fazer isso e o Tribunal de Contas veio em cima dizendo que ele não podia fazer. Então, se você não quebrar esse modelo, que é um modelo concentrador, né, que eu chamo, que tem que regular, o Estado é que tem que regular. Porque quando você solta para o mercado, você não tem como competir. Então, eu apontaria, por exemplo, o biodiesel é uma coisa concreta. A Petrobras pode comprar diretamente? Pode. Chega lá, monta as unidades de esmagamento, compra o óleo e vai transestarificar o óleo. Eu também advogo que sejam também implantados dentro da área de energia. Mas uma empresa grande como a Petrobras, ela negocia com empresas. Ela não negocia com pessoas isoladamente. Isso é um problema também. Isso é uma coisa que a Petrobras, ela tem que se voltar a ser uma empresa nacionalista, como disse a vez o presidente Lula na minha frente. Mas ela é uma empresa que tem ações em bolsa. Porque a Petrobras hoje não é mais do governo, né? O governo só tem 35%. Por isso que ela está com a linha, mas lá no Ceará, louve-se a ação da Petrobras, quando ela está montando, por exemplo, no Sertão Central, e foi um projeto que eu levei lá para o ministro Patrus, de ministro, se a gente colocar em cada estado do Nordeste uma unidade de transestarificação da Petrobras, o que é a transestarificação? É o processo que você recebe o óleo bruto, vegetal, e faz o processo de transestarificação e transforma em biodiesel. Então, a Petrobras está montando no Quixadá, naquela região do Quixadá, uma unidade que vai precisar de 140 mil litros por dia. Aí eu imaginei o seguinte: se a gente colocar 20 usinas, né, 160 mil litros por dia, se a gente colocar 20 mini usinas de esmagamento, distribuído dentro do meio rural,
e cada unidade dessa produzindo 8 mil litros, pelos meus cálculos, para produzir 8 mil litros, eu preciso no mínimo de 2.500 famílias. Em volta, eu vou precisar de 9 mil hectares para produzir mamona e esmagar. Ora, 20 mil, 2.500 famílias, vezes 8 unidades, né? Não, vezes 20 unidades, eu estou falando de 50 mil famílias. Só repetindo, uma unidade no Quixadá, em volta 20 usinas de esmagamento. Cada usina com 2.500 famílias, eu vou ter 50 mil famílias. 50 mil famílias, Tarcísio, dá 300 mil pessoas. Eu estou aí com um programa que emprega gente, né? O que é que precisa? Fomentar a implantação, viu, Ronaldo, dessas mini-usinas. As mini-usinas podiam ser operadas pelos Cefetes, pelas universidades, e o pequeno produtor chegaria lá, processaria... Mas por que eles não podem se organizar em cooperativa para operar essas mini-usinas? Essa seria uma meta, mas enquanto isso... não há condições. A universidade estaria preparando, ensinando, transferindo, esse para mim seria uma meta. Mas nesse primeiro momento vamos entrar com a ajuda da universidade, dos Cefetes, dos centros tecnológicos. A Embrapa, a tecnologia para melhorar a produtividade dos plantios. Que precisa também melhorar a produtividade. Então é uma ação conjunta. Então imagine, foi que eu levei esse projeto para o ministro Patrus. Se eu colocar em cada estado do Nordeste, né, você teria, doutor, no mínimo, se eu vou ter 300 mil pessoas no Ceará, eu vou ter 3 milhões de pessoas no Nordeste. Então é um programa que morre? Não morre porque tem uma lei obrigando a misturar. A Petrobras tem que comprar. E a Petrobras hoje é que está fomentando e está tentando que o pequeno produtor... O senhor acha viável isso? Perfeitamente viável. Essa ideia está comprada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nós assumimos esse projeto e vamos levar... Eu estou combinando com o Ronaldo para a gente marcar uma reunião, chama a Petrobras, chama a Embrapa, né, chama o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia é que está financiando essas mini-usinas. Por exemplo, eu estou colocando as minhas emendas, né, no Ministério, no Cefet, para o Cefet construir e operar. Então, se isso fosse uma ação conjunta, né, do Nordeste, doutor, você daria emprego a muita gente. Como eu gostaria de estender isso para as mini-destilarias de álcool, porque o Nordeste ele não tem vocação para as grandes unidades, mas tem para mini-destilarias de álcool, que o álcool também é um excelente, tem um mercado também garantido. Agora, tem outra coisa, Tarcísio. Hoje eu estava vendo na televisão a explosão da questão dos alimentos. Para você aumentar a produção de alimentos, você vai precisar de uma coisa chamada... Agora, o álcool tem um problema do plantio da cana. A cana, na região semiárida, tem produtividade muito baixa, né? Se não, quase nula, nem dá o cultivo dela. Mas tudo precisa de uma ação que a menos que tenha água. Mas a água também essa água já estaria equacionada. Também está no nível do Nordeste, que tem os açudes que poderiam, né? Mas eu queria falar numa outra área que pode dar emprego. A área de mineração. Porque aí, na área de mineração, nós importamos os fertilizantes fosfatados. O Ceará, por exemplo, tem a maior jazida de rocha fosfática associada a urânio. E na área de mineração você também agrega muito emprego. Mas está inexplorada, né? Está totalmente parada, mas o governador Cid me garantiu que vai reativar essa unidade porque tem mercado garantido, né? Quero dar uma boa notícia. Nosso está praticamente esgotado. Você quer dizer alguma coisa? Só dar uma boa notícia para o deputado. Quer dizer, a merenda escolar, em larga parte do país, deputado, já é abastecida com a produção da agricultura familiar. Né? Da mesma forma o leite. Quer dizer, todo o programa, boa parte do programa de aquisição de alimentos, né, do governo federal, operado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, quer dizer, destina o alimento adquirido à merenda escolar, a entidades beneficentes,
né? E também já conseguimos com que boa parte das necessidades das prefeituras, no que se refere a carteiras, uniformes e tal, possam ser supridas por cooperativas de produtores. Você está me dando uma boa notícia. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado aqui pela presença do Dr. Ronaldo Garcia, da Secretaria de Articulação Institucional e Parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, e o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, que é um pioneiro do programa do biodiesel. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.